Olá, gente, muito boa tarde. Estamos começando aqui o nosso Ação Imediata de hoje, falando de um arrastão que aconteceu em um sítio aqui em Rio Claro. Imaginem vocês a complexidade e como anda Rio Claro. 5 criminosos armados renderam um vigilante de propriedade na zona rural, a região do bairro Jacaré. Já ouviu falar, né? O Jacaré? Pois é. Fizeram 5 vítimas reféns. Este vigilante, depois de abordado, foi obrigado a ir até uma casa onde um casal, um homem de 52 anos e uma mulher de 40, foram e chamou pelo nome dos dois. Quando eles abriram a porta, foram rendidos e levados para dentro da casa. No local, os criminosos fugiram, levaram carro, dinheiro, ferramentas, avaliadas em R$ 2.000. O pior de tudo isso é que as vítimas relataram ter sido agredidas pela quadrilha. Mas agora, para nos passar todas estas informações sobre as outras casas invadidas, o repórter Leonardo está no plantão policial. E ele tem os detalhes. Como foi essa situação, Léo? Exatamente, Antônio Carlos. Depois desses 5 indivíduos renderem essas 3 vítimas, os moradores e o vigilante, eles partiram para uma outra residência. Um dos criminosos ficou nesta casa e outros 4 foram para a casa vizinha. Chegando lá, eles arrombaram a porta e abordaram um homem de 40 anos. Ele também foi agredido com socos e chutes e de sua casa foi levado uma espingarda de chumbinho, aparelhos celulares e ainda ferramentas dessa residência. Depois disso, eles levaram essa pessoa até uma outra casa vizinha, a terceira casa deste arrastão. Esta vítima chamou pelo nome do morador do local, que ao abrir a porta também foi abordado. E olha, essa vítima foi a mais agredida de todas. Inclusive, quando a polícia militar foi acionada até o local, ele já estava recebendo atendimento médico no hospital aqui de Rio Claro por conta dos ferimentos sofridos na cabeça através dos socos e chutes desferidos por estes 4 criminosos. No local, os bandidos também fugiram levando pertences das vítimas. Depois de todo esse arrastão que aconteceu no local, as 5 vítimas foram juntas, amarradas em uma das casas, enquanto os criminosos fugiam levando armas, carros, joias e dinheiro. Depois de um certo tempo, cerca de 4 horas depois do início do roubo, as vítimas conseguiram se soltar e acionar a polícia militar, que foi até o local. No fim das contas, todos os dados foram colhidos e um boletim de ocorrência foi registrado aqui no plantão policial da cidade. Agora, mais este roubo cometido na zona rural será investigado pelas autoridades aqui do município. E o roubo de uma gravidade máxima. Você percebeu como é que foi o negócio? Bom, gente, não oficial ainda, mas já nos informaram ao apresentador o seguinte, que Rio Claro também configura-se hoje na região como a cidade que tem o maior número de furtos e roubos a sítios, chácaras e fazendas, não é? E nós precisamos realmente começar aí a observar bem o que nós vamos fazer. Você percebeu o aparato, a maneira com que estão agindo aí? Não é possível. A cada dia que passa, a cada hora que anunciamos, a cada momento, a cada ocorrência policial na zona rural, a gente espera que através daquela se descubra a quadrilha e tal, mas não. O negócio vai, uma menor, uma maior, agora muito maior ainda. Percebeu essa situação? Então, nós já não temos mais realmente aí uma situação de paz também nos sítios, chácaras e fazendas. Então, a zona rural hoje também não tem mais sossego. E a polícia, que realmente é para trabalhar na zona rural, é um caos, gente, é um fracasso. Poucas viaturas, não é? Segundo as informações, quando aparecem, às vezes está quebrada, tem problema. Enfim, é uma realidade que eles não mostram, né, a quem realmente precisa para dar uma providência para todos nós. Então vamos tentar, mais uma vez, repensar nesse caso. E atenção, o Ação Imediata agora, ele fala de uma situação diferente, bem estranha. É de um roubo a um carro, mais um boletim. Um carro foi encontrado na ponte do rio Corumbataí. Nós vamos saber agora o que realmente aconteceu. Esse fato, no nosso entendimento, está muito estranho essa história. Não estou dizendo que não acredito, mas é uma história um tanto complicada e só teve um final dessa forma porque a polícia descobriu. Roda o VT.
A polícia militar foi acionada para ir até a ponte do rio Corubataí, onde um carro estava caído dentro de uma vala. Este veículo estava com as chaves no contato e sem nenhuma marca de sangue dentro, o que indicava aparentemente que não havia nenhuma vítima. Foi feita busca pelo emplacamento do veículo e não havia queixa de furto ou roubo. Os policiais militares foram então até o endereço que constava na placa deste veículo e, chegando em uma casa, eles conversaram com um homem de 37 anos que relatou a seguinte história. Ele trafegava com seu veículo aqui pela cidade de Rio Claro quando seu primo, já identificado pela polícia militar, pediu por uma carona. Em dado momento, enquanto os dois trafegavam, este homem começou a desferir ameaças e a pedir pelo veículo. Os dois começaram a discutir e, em dado momento, o acusado sacou uma arma e obrigou que seu primo entregasse o carro. O primo então desferiu um soco contra o acusado e conseguiu fugir do veículo ainda em movimento. O carro foi localizado então próximo à ponte do rio Corubataí depois de ter sofrido este acidente e caído dentro da vala. Todos os dados, o veículo e a vítima foram trazidos até aqui ao plantão, onde agora uma investigação irá tentar verificar toda essa história e localizar este acusado de ter cometido roubo aqui em Rio Claro. Pois é, uma história diferenciada, né? Uma história complicada, cheia de meu primo e tal, e enfim. O mais importante é que a polícia agora vai realmente elucidar mais esse crime. Encontra o carro no rio e tal, Corubataí. E dali para frente, então, vamos ver quem é quem, por quê e o que aconteceu, né? Então, a polícia é que tem mais esse papel difícil, um trabalho aí para a Polícia Civil, tentar desvendar e resolver esse caso. Mas não é tão fácil assim, né? Você percebeu que meu primo dei carona e tal. Não sei por que naquela época já, um pouco antes, já não foi revelado, falado isso e aquilo, e de repente a polícia vai ter muito trabalho, mas nós vamos acompanhar. E na madrugada, por volta de 1 da manhã, os componentes da viatura da Guarda Civil depararam pela Avenida 7 com a Rua 15, no Jardim Claré, com 2 ocupantes de uma motocicleta. Estavam trafegando na contramão de direção. Segundo agora as informações, sendo que o garupa não usava capacete. De acordo com o soldado Alain, os PMs encontraram 20 tubos com cocaína em um cano na frente da casa do jovem, após a permissão da entrada dos policiais pelo tio, que mora no mesmo local. Os policiais encontraram também no quarto do adolescente R$ 80 em espécie e em um fundo falso do capacete, 8 potes de lança-perfume. O adolescente foi apreendido e encaminhado para o quarto DP, onde a delegada responsável irá decidir se o jovem será mesmo liberado ou não. E até ontem à tardezinha, né, ainda não tivemos a decisão das informações através da delegada. Pois é, gente, aí está. Na região toda, muitos acontecimentos indo para cá e para lá. A polícia hoje também tem aí a informação, a participação, corre aqui, corre ali. Esse é o Ação Imediata. Hoje no programa, vamos falar hoje com a Renata Queiroz. E ela vai dar para a gente um relato do câncer em Rio Claro, no Brasil, uma estatística em virtude de ontem ser o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Hoje, então, aqui com a gente no Ação Imediata. E na Washington Luiz, uma carreta tombou e causa um congestionamento de 13 quilômetros. O caminhão estava com etanol, tombou, capotou na pista. Foi nessa quarta-feira, ontem. A carga vazou, os ocupantes tiveram ferimentos leves, tá? Este caminhão tombado, ele tinha 35 mil litros de etanol. Ainda provoca um congestionamento de cerca de 13 quilômetros. Ontem à tarde, a Washington Luiz, no trevo de Tirapina, a carga vazou na pista. O local ficou aí totalmente interditado por 2 horas, né, de acordo com as Centrovias, por volta de 12h45. O motorista do caminhão seguia no sentido capital, quando perdeu o controle. Atravessou aí o canteiro central e cruzou a pista sentido interior. O veículo ainda capotou. Deu uma volta completinha e parou no canteiro. Uma câmera da concessionária, como sempre, ela flagrou aí, 3 horas depois desse, né, outro acidente. Parte da carga continuava também ainda escorrendo ao lado da pista para evitar
danos ambientais, né? A Centrovias acionou a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB. O local do vazamento foi cercado por terra. Os bombeiros ainda foram ao local para conter o vazamento e evitar a explosão. Até às 10h30, ainda na pista, continuava totalmente aí uma participação interditada e não tinha a previsão para liberar o local também. Mas o Ação Imediata continua mostrando mais acidentes, não é? Então apresentamos para você a carreta tal, com etanol ali e tudo mais. Agora tem mais um na mesma rodovia. A mudança foi em horas. Um pouquinho depois, mais um acidente acontecia. Na Washington Luiz também. Esse foi na alça de acesso em Itirapina. O motorista ficou ferido. Esse foi o segundo acidente na rodovia em menos de 7 horas. Esse acidente aconteceu, olha aí como é que está a carreta, tombada, né? Por volta de 7h30 no quilômetro 206, no sentido capital. Esse veículo tombou, mas o trecho ainda não precisou ser interditado. Houve vazamento de combustível. O motorista teve apenas ferimentos leves, foi levado para a Santa Casa de São Carlos. O primeiro aconteceu no início da tarde, também com o caminhão, e até às 10 da noite, o trecho sentido interior contabilizava um congestionamento de mais de 13 quilômetros. Então essa foi a participação aí de 2 acidentes, com uma diferença de poucas horas um do outro na Washington Luiz também. Nós vamos agora para um rápido intervalinho. O Ação Imediata volta em instantes. Até já.